A igreja, a comunidade precisa transfigurar o Cristo, anunciando a palavra, cuidando dos doentes, visitando os pobres. O nosso pastoreio, o nosso trabalho precisa ser a figura do doce Jesus. Então, nosso primeiro bispo da Diocese de Jundiaí foi Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, e o Dom Gabriel tem até um processo de canonização. Era um homem muito penitente, de muita oração, era um homem franciscano, era da ordem franciscana, e foi eleito o primeiro bispo da Diocese de Jundiaí. Lembre-se que a nossa Diocese já completou 51 anos, né? Então a Diocese já tem muitos anos, 51, 52 agora, eu até me perco aqui, é mais de 50 anos, né? E ele foi o primeiro bispo, e inclusive se você precisa de um milagre, uma graça mesmo extraordinária, você pode até fazer uma noveninha para Dom Gabriel, porque se esse milagre acontecer, um milagre com comprovação médica mesmo, né? Os médicos desenganaram, aí orou lá e deu um milagre, isso você pode relatar e entra para o processo de beatificação e canonização de Dom Gabriel. Para que alguém seja proclamado pela igreja como santo, tem que ter um milagre comprovado. Aí quando tem o primeiro milagre, vira beato, e aí quando tem outro milagre, 2 milagres, aí é proclamado santo. É todo um processo de investigação da vida, das virtudes da pessoa. Então a igreja tem um trabalho muito sério, e a igreja faz isso para mostrar que a santidade está ao alcance de todos. Todos podemos ser santos a partir do momento em que deixamos Deus viver em nós, que deixamos de fazer a nossa vontade para querer a vontade de Deus. Esse é o grande mistério da santidade. E ele disse uma frase a todos os sacerdotes, ele disse: Jesus é tudo para um padre. E parece muito simples essa frase, Jesus é tudo para um padre. Eu diria hoje para você, Jesus é tudo para você. Fala o teu nome aí, fala comigo. Jesus para o Anderson. Você falou para você aí? Falou? É tudo, Jesus é tudo que a gente tem. Gente, o que a gente tem sem a graça de Deus? Olha, vai pensar o padre. Tudo que o padre faz na sua vida ministerial só tem autoridade, só se concretiza pelo poder de Jesus. Se não for com Jesus, eu vou abençoar uma água e vai dar o que essa água? Nada. Não tem autoridade. Sem a graça de Deus eu não tenho autoridade de abençoar. Sem Jesus na minha vida, Jesus é tudo para um pai. Se eu não deixar com que minha voz, com que minhas palavras sejam a de Cristo, do que adianta eu vir aqui falar para vocês o que eu acho? Sabe, gente, vou falar para vocês, larga esse evangelho. Uma vez eu até escutei essa história, que o rapaz foi pego de última hora para celebrar, o padre faltou, todo mundo faltou, aí pegaram o ministro e falou: vai lá, celebra você, que não veio ninguém. Aí ele foi lá, leu o evangelho, a hora que ele acabou, ele disse assim: bom, o evangelho não fala nada tão importante assim, vamos continuar. Não tem nada de tão importante assim. Quer dizer, vai falar a nossa opinião, gente, vai falar a nossa palavra. Esses dias eu vi uma postagem do Fábio Salgado, que é um homem muito intelectual, muito inteligente, e ele diz assim: como que uma pessoa pode dizer que traduz, que interpreta a Sagrada Escritura sozinho e livremente, se não entende de grego, não entende de hebraico, não entende de aramaico, não entende a cultura judaica, não entende nem a língua portuguesa, não sabe escrever um texto em português na língua culta, não sabe interpretar um texto corretamente? Como pode ler o evangelho e dizer que já sabe tudo da sua própria cabeça, do seu próprio coração? Eu achei formidável. É um tapa na cara da gente, da nossa arrogância, da nossa autossuficiência, de achar que sabemos mais que Deus, mais que a igreja, que tem nos ensinado nesses 2000 anos. Então, Jesus é tudo para um padre. Não importa o que o padre pensa, ele deve dizer e pregar aquilo que Jesus ensinou, transmitiu e foi guardado e ensinado pela igreja por mais de 2000 anos. Jesus é tudo para um padre, porque a bênção que ele concede é a do próprio Cristo. Quando alguém pede a bênção para o padre: benção, padre, que bênção que eu dou? A minha?
do poder, dos altos dos poderes da vila comercial, que foi de lá que eu vim, eu te abençoo. O que vai dar? Não é nada, é a bênção que vem de Deus. Até a mulher, eu lembro naquele retiro que nós tivemos, o bispo que estava pregando disse que alguém disse para ele: eu não vou pedir a bênção para o senhor, quando ele era padre, né? Porque eu sou mais velha do que o senhor. E ele disse: mas a bênção que eu vou te dar tem mais de 2000 anos, porque é a bênção de Cristo. Não é lindo isso? É lindo, gente. Essa bênção que é concedida, essas palavras da consagração, essa imposição das mãos, não vem da minha autoridade, porque eu também vou passar, mas vem do próprio Cristo. Jesus é tudo para um padre, porque quando ele unge o enfermo, a confiança de que perdoa os seus pecados, cura o seu corpo e sua alma, provém daquele que é o médico dos médicos, e nada é impossível para ele. Quando um padre proclama a palavra, unge os doentes, quando um padre ministra os sacramentos, quando um padre estende as mãos, nós devemos contemplar a autoridade e a face do próprio Jesus, que continua, o doce Jesus, que continua a fazer morada no meio de nós, sobre a terra. É bonito demais o mistério do sacerdócio. Quando Jesus disse lá no final do Evangelho: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ele já estava nos colocando dentro da dinâmica do Santíssimo Sacramento, mas nos colocando dentro do ministério sacerdotal. Na pessoa do padre, do sacerdote, o Cristo continua sobre a terra, realizando as mesmas coisas que fez quando passou por meio dos discípulos. Você está entendendo isso? Pode aplaudir essa graça. É muito bonito o sacerdócio, é muito bonito o sacerdócio, mas há um mistério. Jesus então começa o Evangelho dizendo assim: olha, eu vos envio, vocês vão abençoar, vão pregar o Evangelho, vão curar os doentes, vocês vão entrar nas casas, vocês vão levar o reino de Deus. Jesus mostrou a autoridade. Jesus é tudo para um padre, mas depois Jesus vem com uma segunda parte: só que para isso, você não pode levar nada, você tem que deixar tudo. Você tem que deixar os seus sonhos, os seus projetos, os teus pensamentos, você tem que deixar os teus apegos, as tuas seguranças, porque se você ficar resistindo, ou é eu ou é você, ou eu vou fazer, ou você vai fazer, ou vai ser do meu jeito, ou vai ser do teu. Então por isso que muitas vezes nós encontramos dificuldade em perceber essa grandeza do sacerdócio, porque também o padre, como um ser humano, precisa converter o seu coração, despojar-se, rasgar as suas vestes, tirar suas máscaras, converter dos seus apegos, para não ter nada, e de mãos vazias se apresentar para Jesus, e Jesus, tomando posse do seu nada, fazer dele tudo. Quando Dom Henrique Soares visitava uma paróquia, o falecido bispo de Palmares, primeira pergunta que ele fazia para o povo era o seguinte: olha que coisa, ele não perguntava para o povo: como estão as pastorais? Quanto vocês estão ajudando os pobres? Ele não perguntava para o povo: quantas pessoas estão participando da missa? Ele não perguntava para o povo: quanto dinheiro vocês estão guardando? Quanto vocês estão arrecadando? Ele perguntava para o povo: vocês conseguem enxergar Cristo no seu sacerdote? Que pergunta forte. Quanto mais o padre se despoja de si, mais aparece Cristo para comunicar a sua graça. E por isso que nós devemos rezar pelos padres, gente, porque como que o padre vai despojar-se de si, converter-se simplesmente de um dia para o outro? Não, assinei aqui um documento, a partir de agora tu está despojado, agora você pode ser. E por isso que esse é um processo de um longo caminho de conversão. Sabe, quando eu falo isso sempre nos casamentos, no dia que a pessoa casa, ela fala que está disposta a ser uma boa esposa, um bom marido, uma boa mãe, um bom pai, né? Uma vida conjugal de harmonia, cheio de expectativa e esperança, mas é no dia a dia que vai exigindo renúncias, maturidade, despojamento, entrega,
que a pessoa vai percebendo todo o caminho que ela precisa percorrer para ser uma mãe de verdade, um pai de verdade, um esposo e uma esposa digno. Assim também o sacerdote vai se despojando ao longo da sua caminhada, com humildade, para que Cristo, o sacerdote, possa brilhar cada vez mais na sua vida. Eu pergunto para você, você tem rezado pelos padres? Você tem rezado pelos padres? Pensa aí na tua cabeça, quantas vezes você se pegou condenando, julgando, exigindo, cobrando dos sacerdotes, e quantas Ave Marias, quantos joelho dobrado, quanto jejum você já fez por eles? Como que pode nós querermos que esses homens assumam um ministério tão grande que escapa ao entendimento e às mãos humanas? Se nós não nos convertermos, Cristo não se transfigurará. Agora, você achou que ia sobrar só para mim? Vai sobrar para você também. Pode falar para quem está perto de você, vai sobrar para você, meu filho. Vai sobrar para você. Sabe por quê? Quando você casou na igreja, sabe o que o teu casamento precisa se tornar? O amor do doce Jesus pela igreja. Que diz São Paulo na carta aos Efésios? Eu comparo esse casamento, essa união do homem e da mulher, como o amor de Cristo e da igreja. Mulheres, amem os vossos maridos, e maridos, amem vossas esposas, como o seu próprio corpo, como Cristo amou a igreja. Se o seu casamento não for o despojamento de pessoas adultas, maduras, abrindo mão de si mesmos, de suas vontades, para que Cristo transfigure na tua casa, a autoridade de Cristo no pai e da mãe se transfigure para os filhos, isso também não vai acontecer. Se você não deixar, não abrir mão, você também não vai experimentar essa autoridade que Jesus quis conceder aos pais, dentro do matrimônio. A igreja, a comunidade precisa transfigurar o Cristo, anunciando a palavra, cuidando dos doentes, visitando os pobres. O nosso pastoreio, o nosso trabalho precisa ser a figura do doce Jesus que continua a caminhar sobre a terra. Mas se não nos convertermos, se não nos desapegarmos, se não rasgarmos as nossas vestes, meu filho, você vai parecer mais com o espírito de porco do que com o espírito de santo. Não é assim que a gente falava antigamente? Quando a pessoa estava atacada, fala, está com o espírito de porco, não é assim? Vocês não estão vendo? Sabe que porco que é esse, né? É aquele porco do evangelho que Jesus mandou os demônios para o porco. Está com o espírito de que porco? Daquele porco lá, meu filho, aquele porquinho lá, que se jogou no precipício. Gente, você tem que transfigurar Jesus, mas para isso você precisa morrer para si mesmo. Esse é o grande segredo da santidade. O grande segredo da santidade é você dizer, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. O grande segredo da santidade é você bater no peito diante de Jesus e dizer, Senhor, os meus pecados, podridão e miséria, se eu olhar para mim mesmo, não saio nem de casa, mas eu estou aqui olhando para o teu amor e a tua misericórdia, eu estou olhando aqui, Jesus, para o teu desejo de ser um comigo, eu estou aqui despojado, faz em mim tua vontade. Eu quero que a tua vontade prevaleça na minha vida, Senhor. Eu quero me despojar dos meus sonhos, dos meus projetos. Eu quero rasgar-me diante dos meus pecados, dos pecados da minha família, dos pecados dos meus irmãos. Eu quero rasgar-me, Jesus, para que a tua misericórdia nos envolva, nos transforme, nos faça mais confiantes de que o Senhor está no meio de nós. Gente, se não houver essas mudanças, nós não vamos compreender, não vamos ver Jesus no meio de nós, e por isso nós precisamos orar uns pelos outros, precisamos orar uns pelos outros, precisamos orar para nos convertermos, e para tornarmos o Evangelho cada vez mais vivo, e Jesus mais presente no meio de nós e nas nossas vidas. Ele disse, ide, mas ide despojado, e se assim for, vocês farão grandes obras em meu nome. Possamos ser comunidade, famílias, sacerdotes, diáconos, possamos ser homens e mulheres configurados a Jesus. Você entendeu essa pregação? Pode aplaudir esse Deus maravilhoso.